Olá, olá. Vou ajustar aqui um pouquinho. Tudo bem? Bem-vindos. Vou dar um minutinho aí. Desculpa. Sou nova nisso, gente, então peço um pouquinho aí de paciência, mas vamos aqui. Sejam todos bem-vindos. Esperar um minutinho aqui para Ana entrar. Oi, Flavinho. Oi, Vicky. Estamos esperando a Ana Fontes. Bem-vindos todos. Ana, você já está aqui? Ana, você quer solicitar? Tá. Aqui. Oi, Carla. Oi, tudo bem? Que Tudo bom? bom ter você aqui, bem-vinda. Obrigada. Tô bem feliz também. Eu tava dando solicitar, eu falei, ixi, Ai, será que deu certo? eu sou iniciante, Ana. Temos que ter paciência. Eu tô começando hoje, então vamos lá. Fica Bom, tranquila, fica tranquila. não, vai ser um bate-papo. Bom, primeiro queria agradecer a presença de todo mundo. Eu sou a Carla Barbosa, me apresentar. Eu sou diretora de marketing da América Latina. E a gente está usando aqui esse espaço, aproveitando que todo mundo tá em casa, esse espaço para compartilhar conteúdo. Conteúdo tanto da nossa área de design, inovação, arquitetura, como outros tipos de conteúdos que podem ser interessantes para a nossa audiência. A gente já falou de arquitetura, obviamente, da volta ao espaço de trabalho, mas também já falou de nutrição, a gente já falou de diversos assuntos. E hoje a gente quer falar de empreendedorismo. A gente teve essa ideia e convidamos a Ana, que é super expert no assunto. A gente já se conhece, né, Ana, desde o ano Sim, passado. A gente teve o prazer de fazer um trabalho com a Ana, que é super especialista em empreendedorismo, é fundadora da Rede Mulher Empreendedora, foi escolhida o ano passado, foi eleita como uma das 20 mulheres poderosas pela Forbes, é top voice do LinkedIn, é uma super referência nesse assunto. Então, super bem-vinda, Ana. Obrigada por aceitar nosso convite. Você tem muita coisa para agregar e eu acho que é um momento importante falar nesse tema, né? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente só pensa no pequeno empreendedor, mas na verdade nós, como seres humanos, né, somos muito, temos que ser empreendedores. Acho que agora mais do que nunca, a gente tem que se reinventar. Então, eu queria, por favor, que você se apresentasse um pouquinho para quem não te conhece e contasse um pouquinho aí da sua história. muito legal. Carla, primeiro é um prazer bater esse papo aqui com você. Para mim tá virando uma rotina esses papos aqui no Insta ou no YouTube que a gente tem feito. E é bacana mesmo a gente levar um pouco de conhecimento, conteúdo, informação. Tá todo mundo realmente vivendo esse momento absolutamente surreal, né? A gente não tem o que falar desse momento surreal que a gente está vivendo. Então, Sim. assim, eu, assim como vocês, também tive que reorganizar toda a nossa rotina aqui, toda a organização de trabalho. Bom, eu fui executiva durante muitos anos, trabalhei no ambiente corporativo, fui de grandes corporações e há 13 anos eu sou empreendedora. Eu abri o meu primeiro negócio em 2007,
quando as pessoas ainda não, o empreendedorismo não era algo tão glamuroso como a gente fala hoje, né? Hoje as Uhum. pessoas falam de empreender como sendo uma coisa bacana, e é realmente uma coisa bacana, mas naquela época empreendedorismo era uma palavra não tão falada e não tão em evidência. Então eu Legal. comecei abrindo esse primeiro negócio, as coisas não foram muito bem, não deram tão certo, isso faz parte do processo de Sim, empreender, né? É muito parte da jornada empreendedora. E aí, agora eu estou há 10 anos à frente da Rede Mulher Empreendedora, que é uma instituição de apoio a mulheres que têm micro e pequenos negócios no Brasil inteiro. Essa instituição, nós temos 750 mil mulheres no Brasil inteiro, então que bacana. é bastante gente que a gente ajuda, apoia. Agora, mais do que nunca, a gente apoia há 10 anos, mas agora se tornou mais efetivo e mais importante você lidar. Muitas delas, inclusive, são arquitetas, são decoradoras, são também da área de que vocês atuam. Então, é bem importante esse momento a gente estar próximo, estar acompanhando essas mulheres. Que tipo de apoio vocês dão para essas mulheres que fazem parte da sua rede? Elas, acessando a Rede Mulher Empreendedora, não tem nenhum custo associativo, a gente não cobra mensalidade nem nada. Elas têm uma série de serviços. Nós temos desde conteúdo qualificado, com foco nas empreendedoras em todas as nossas plataformas, sejam em redes sociais, site, grupo de discussão. A gente faz mentoria. Agora, em Que junho, a bacana. gente tem uma mentoria, um projeto. A gente faz mentoria da própria rede, tanto individual quanto coletiva. E esse mês de maio, entre maio e junho, agora a gente está fazendo um projeto de mentoria em parceria com o Google, onde a gente deve atender umas 5 mil empreendedoras em 2 meses. A Uau. gente tem feito uma quantidade maluca de mentorias todos os dias. A gente pega empreendedoras que têm mais experiência, que têm mais tempo, né, de estrada e de jornada empreendedora para atender outras empreendedoras. Então, isso é muito importante. Fora Ai, isso, desculpa te interromper, se eu só colocar aqui um imagina, pouquinho, que para quem quiser fazer pergunta para a Ana e quiser colocar na caixinha, aí depois no final a gente vai ter tempo para responder pergunta de todo mundo ou comentários, enfim, porque a Ana tem muito aí para compartilhar com a gente. Então fiquem à vontade que para fazer bacana, que perguntas. bacana. Desculpa, Ana. Imagina, então, a gente também faz muita capacitação presencial, a gente tem vários programas de capacitação presencial. O ano passado a gente fez 1.200 turmas de capacitação, esse ano a gente teve que reinventar o modelo, como todo mundo, né? A gente não pode mais fazer capacitação, pelo menos por É. enquanto, presencial. A gente tem feito tudo online, também nos adaptamos, também nos ajustamos. Nós temos programa de aceleração, onde a gente escolhe, né, seleciona através de edital pequenos negócios liderados por mulheres que têm uma característica de crescimento, também para acelerar durante 6 meses. A gente está agora na terceira, quarta turma, se não me falha a memória, e a gente também fez uma mudança no programa. A gente também trabalha com empreendedoras que têm um tamanho um pouco maior e que, por exemplo, querem fornecer para grandes empresas. É um programa que a gente chama de RME Conecta, onde a gente pega Hum. essas empreendedoras, a gente seleciona, a gente qualifica, elas fazem um programa de capacitação e a gente certifica essas empreendedoras e elas fornecem para grandes empresas. É também um projeto. A gente tem inúmeros projetos na rede para apoiar as mulheres e a gente gosta muito de falar que a gente é totalmente inclusivo. Então, a gente tem Uhum. desde a mulher que faz bolo no pote em casa e a gente tem programas para essa mulher até a líder de uma startup, né, a fundadora de uma startup, que a gente tem programas como essa aceleração, até uma empreendedora que tem uma empresa que já fatura 4, 5 milhões por ano, e a gente tem outros programas para atender essas empreendedoras. Então, é assim, tá ali do lado dessa mulher, nesse momento, nesse dia a dia, acompanhando o desenvolvimento do negócio dela. E eu imagino que deve ter muita troca entre elas, né? A troca de experiências, de desafios. E falando em desafio, o que mais a gente está vivendo nesse momento é desafio. A gente sabe que você já teve várias conquistas nesse tempo todo com a Uhum. rede. Eu queria que você contasse os dois pontos, né? Começar por onde você achar melhor.
Quais Uhum. foram essas conquistas e, ao longo do tempo, como você superou os desafios? Porque eu acho que é uma forma de compartilhar o aprendizado, né? E para muita gente, não só como empreendedor tendo a sua própria empresa, mas no seu emprego hoje em dia, com a empresa, com a companhia que trabalham, ou na sua vida pessoal, né? Porque eu acho que isso vale Sem para dúvida. tudo. Não, e empreender, eu gosto de falar muito que empreender não é simplesmente você abrir um negócio. Empreender tem muito mais a ver com a atitude que você tem, seja dentro da sua empresa ou dentro do seu negócio, é o que eu chamo de atitude empreendedora. É Aham. muito mais a ver. Eu fui do mundo corporativo e eu me considerava uma empreendedora dentro do mundo corporativo, porque eu era uma pessoa inquieta, eu estava o tempo inteiro, não de forma chata, mas questionando o que era Aham. possível melhor, como fazer melhor. Isso é uma Curiosa, né? curiosa, uma pessoa curiosa. E o empreendedor, essa é uma das principais características de uma pessoa que tem atitude empreendedora. Ser curiosa, buscar conteúdo, buscar informação, se reinventar, ainda mais hoje, nós estamos falando num momento super delicado que a gente está vivendo, está falando de reinventar. Eu superei inúmeros desafios, né? Tive, como eu falei, eu tive negócio que não deu certo, eu tive um escritório compartilhado, um ambiente de coworking durante 5 anos. Mas Né? na Tem época muita se falava em cowork ou não? tinham 10 no Brasil. Tinham 10 no Brasil. Eu sofri que nem uma condenada, porque assim, você abrir um negócio e que ainda não tem a cultura, você tem Aham. dois desafios, né? Você estabelecer o seu negócio e fazer com que as pessoas entendam a cultura. E na época as pessoas não entendiam o que era trabalhar no ambiente compartilhado, pagar por aquilo. Mesmo assim, eu fiquei durante 5 anos. Depois eu desisti desse modelo de negócios. Eu não achava que fazia mais sentido. E, ao mesmo tempo, foi quando a rede passou a ser, deixar de ser um movimento, né, que eu fazia nas minhas horas vagas, e passou a ser Ah, um negócio social. Então, as coisas foram meio acontecendo. Eu passei a deixar um pouco o coworking de lado e atuar mais fortemente na rede. E aí, o coworking ficou de lado. Então, tá. assim, esse foi um dos grandes desafios, e é uma coisa que nós brasileiros precisamos muito aprender a lidar. A gente tem uma dificuldade enorme para falar dos erros, Uhum. né? Assim, a gente tem uma dificuldade enorme para falar das coisas que não deram certo. A gente adora falar do que foi bom, do que deu certo, mas a gente tem muita dificuldade de falar o que não deu. E eu falo isso com a maior tranquilidade. Eu já tive Faz problemas de parte, sucesso, né? faz parte do processo, faz parte da jornada. Eu me considero hoje uma empreendedora muito melhor do que eu era, porque eu passei por todo esse processo, Claro. né? Ninguém Essa nasce jornada. assim. Não, ninguém nasce assim. Tem gente que fala assim pra mim: Nossa, Ana, que legal, você tem sucesso. Você é uma mulher que foi eleita pela Forbes, você é LinkedIn Top Voice, isso é maravilhoso. Aí eu conto toda a jornada. Eu falo assim: O que que você passou, né, para chegar aí? eu falo, ó, sucesso vem assim, em 10 anos, super rapidinho. Então, assim, são grandes desafios. Empreender no Brasil tem desafios adicionais. Sim. Nós vivemos num ambiente, independente de pandemia, né? O Brasil ainda é um ambiente bem desafiador para empreender. Nós temos muitas dificuldades burocráticas, falta de acesso a crédito, uma série de outras questões. Quando você coloca a mulher no centro desse É. empreendedorismo, desse ambiente, as questões se agravam, porque Uhum. além das questões convencionais de você ser um pequeno empreendedor no Brasil, as mulheres ainda têm todas as questões de construção social que são muito difíceis, desde falta de equilíbrio, né? Entre trabalho, família, tudo, porque a gente ainda vive uma sociedade muito concentrada no modelo machista. Então, esse é um ponto importante para as mulheres. A gente tem menos crédito do que os homens, isso é uma Que informação loucura. assim. É muita, muita loucura. A gente recebe menos recurso, seja de investimento, seja de crédito. A gente vive numa sociedade ainda que os ambientes de poder são ocupados ainda pelo sexo masculino. Então, a gente tem uma série de desafios adicionais aos homens na frente dos negócios. Então, é muito importante a gente colocar essas questões, né? São Sim. desafios.
Mas para mim, Carla, o que fez muita diferença nessa jornada toda, além de todos esses desafios, empreender num país que é difícil, tem os desafios de ter um pequeno negócio. Um pequeno negócio leva em média de 3 a 5 anos para chegar num patamar de sucesso, né? Porque Uhum. sucesso é uma medida relativa para cada uma das pessoas. Adicional a tudo isso, você ainda tem o fato de que você é uma mulher, tem todas essas questões envolvidas, você tem que batalhar muito, você tem que buscar as coisas, né? Nada é te dado de forma fácil, livre e simples, mas eu me considero, assim, na posição que eu estou hoje, ajudando milhares de mulheres pelo Brasil inteiro, eu considero que hoje a minha história eu consigo ajudar outras pessoas, eu consigo mostrar para as outras pessoas quais são esses caminhos, porque eu tive pessoas incríveis que me ajudaram nessa jornada inteira. Isso é Ah, uma coisa que é muito importante. Eu dou crédito sempre. Eu não falo o nome porque não dá para falar os nomes, sim. mas eu tive mentoras, mentores, pessoas que me pegaram na mão nos momentos mais duros, pessoas que deram conselho, que deram uma orientação, que abriram uma porta. Que Então, isso é bacana. muito importante, é muito importante. E como as corporações entram nessa equação? Porque você também tem muitas parcerias, né? Muitas empresas trabalhando com vocês. Conta um pouquinho pra Sim, gente. a rede, como a gente não cobra modelo associativo das empreendedoras, as pessoas ficam até meio malucas com a gente. Mas você tem 750 mil mulheres, por que você não cobra dessas mulheres? Eu falo porque eu acredito que o modelo para nós é ter grandes empresas como parceiras desse movimento. A rede é um Uhum. negócio social, a gente quer ajudar as outras pessoas, e isso é muito importante. Então, assim, como é que essas empresas hoje? Vou dar alguns exemplos. A gente tem projetos com o Google, como esse da mentoria que eu falei para você, que a gente, Uhum. através da parceria com eles, a gente está oferecendo diariamente de 100 a 150 horários de atendimento e mentoria, e a gente Uau. gera renda para as empreendedoras que estão fazendo a mentoria. Isso é importante. A gente tem um projeto, um outro com eles, que se chama Ela Pode, que é um projeto que atua especificamente para mulheres em vulnerabilidade social e emocional. A gente faz uma capacitação no Brasil inteiro, que a gente mudou do presencial para online também. Isso é super importante. Então, para a gente também trabalhar junto com eles. A gente vai lançar um projeto novo, mas a gente ainda não pode abrir os Oh, detalhes. tá. A gente começou a fazer um projeto agora incrível, que é um projeto incrível em todos os sentidos. Os três maiores bancos do nosso país, Bradesco, Itaú e Santander, se juntaram para fazer uma única iniciativa, que é uma iniciativa que chama Heróis Usam Máscaras, que é uma iniciativa que eles selecionaram o nosso instituto, a Rede Mulher Empreendedora, para a gente gerenciar a produção de 10 milhões de máscaras no Brasil inteiro. Ah, que Então, máximo. assim, é um negócio lindo, porque é um projeto que ajuda todo mundo em todo o processo. Desde a matéria-prima que a gente está comprando, ou seja, a gente ajuda os fornecedores de matéria-prima, o próprio Instituto da Rede, a gente ajuda as outras pequenas organizações sociais que estão contratando as costureiras, a gente ajuda as costureiras e a gente doa a máscara no final. Olha que É, ó, processo. é. São 10 milhões de máscaras que a gente vai fazer em 2 meses. Então, Quantas pessoas são impactadas, né, nesse processo todo? Incrível. absurdamente, absurdamente. Então, isso é muito importante, né? Você ter projetos com essa parceria. A gente fez recentemente, eu não vou falar de todos, é óbvio, estou dando alguns Uhum. exemplos, um projeto com a Visa, que chama Visa Elas Prosperam, porque educação financeira ainda é um tema que as pessoas têm, É. principalmente nós, mulheres, como não é um território que a gente teve tanta aproximação, porque normalmente quem fala de finanças são homens, né? E o que a Uhum. gente quer é que as mulheres falem, as mulheres dominem e falem de finanças, porque isso é muito importante. Então, a gente fez um projeto com a Visa, que chama Visa Elas Prosperam, onde a gente ensina educação financeira, fazer gestão, dar mentoria, apoia as empreendedoras em várias cidades do Brasil, junto com o poder público. Isso é muito bacana. E a gente, Carla, tem um posicionamento aqui na rede muito importante de se associar a empresas que queiram de verdade ajudar as Sim. empreendedoras.
né? Se o trabalho que vocês fazem com as arquitetas, com as decoradoras, com todas as pessoas da cadeia de valor da Herman Miller, para a gente é super importante, porque são empreendedoras que estão ali fazendo a diferença, fazendo as coisas acontecerem. Eu acho que isso é fundamental. É o papel social que agora, nesse momento de pandemia, está todo mundo falando. Uhum. A Sim. responsabilidade social não é simplesmente só você falar que você é legal socialmente. É você estar próximo, é você ajudar, você levar conteúdo, levar informação, levar geração de renda, gerar capacitação, apoio, e é isso que a gente muito valoriza na rede e no trabalho que a gente faz também. E tem sido super bem sucedida, muito legal. Falando É. um pouquinho como o seu foco é entre as mulheres, e você também já veio do mundo corporativo, como você vê a mulher no C-level, né? Como você acha que isso vem mudando, tem um potencial aí para melhoria, para nós mulheres nesse nível em organizações? Qual que é o seu ponto de vista nesse sentido? Eu acho que os números hoje ainda falam muito contra as mulheres, ainda atiram muito contra a gente, né? A gente vive num ambiente que os espaços de poder são majoritariamente masculinos. Uhum. Quando você vê os ambientes de alta liderança nas organizações, hoje as estatísticas mostram que 10 a 14%, depende da estatística, mostra que tem mulheres em cargos de liderança. Isso é muito ruim, porque se nós somos a maioria da população, se as mulheres são Sim. 51,5, como é que a gente pode ser só 10% dos cargos de liderança, 10% nos cargos no poder público, a gente não é representada na política, quando você vai para mulheres em conselhos, esses números são muito piores, e sem falar aqui especificamente, ou falando especificamente, porque quando a gente fala de mulher, a gente pensa naquela mulher branca de classe média. É. E a gente tem que falar que a mulher são várias mulheres. O Brasil, a maioria da população é composta por pessoas negras. Então, assim, a gente tem que olhar para isso com mais profundidade, o que a gente chama de transversalidade. Então, nesse sentido, a gente tem ainda um caminho gigante, Enorme, né? enorme. As pesquisas mostram que a gente vai levar, algumas pesquisas falam 120 anos, outras 150 anos. Ou seja, eu tenho duas filhas, eu fico desesperada, porque eu fico pensando que vai passar ainda duas gerações É. para poder a gente ter uma situação de equidade. E esse é um caminho muito ruim. Então, acho que é importante a gente falar, é importante a gente mostrar exemplos, modelos. Então, é importante ver pessoas como você em cargos de liderança, é importante ver várias mulheres que eu conheço em cargos de liderança e principalmente ver mulheres puxando outras mulheres, porque isso é fundamental. Ter exemplos, ter modelos, ter o que os americanos adoram chamar de role model, né? Ter gente para Uhum. você olhar e falar, puxa, que legal. Eu lembro quando eu fui executiva lá atrás, há muitos anos atrás, eu lembro que durante um período na vice-presidência da empresa que eu trabalhava, eu era a única mulher. Durante 4 anos e meio, eu fui a única mulher no meio de Uau. 60 homens. E era muito esquisito, porque eu não conseguia identificar uma outra pessoa com quem eu pudesse tirar dúvida, com quem eu pudesse, que tivesse a minha linguagem. Sim, claro. Então, assim, é muito ruim ainda. Nós vivemos num ambiente muito pesadamente masculino. E isso é uma coisa que eu gosto também de reforçar, que eu acho que é uma confusão muito grande. A gente não está falando de supremacia feminina. A gente não está falando de mulher ser melhor do que o homem. A gente está falando de equilíbrio, né? Quando a gente Uhum. fala de direitos, a gente fala de equilíbrio. Porque muitas vezes eu ouço dos homens, ah, mas vocês querem pegar o meu lugar. Não, querido, a gente não quer pegar o seu lugar. A gente quer, assim, se a gente é 51,5, qual o sentido de você não ter mulheres representadas no Participando. ambiente de poder, participando? Isso é bacana. Todos os estudos mostram que quando a gente tem representatividade de mulheres e todas as mulheres, não só Uhum. as mulheres brancas, quando a gente tem representatividade, as decisões são melhores, a inovação, A as troca, né, é muito maior. é muito maior, você vai ter uma empresa muito mais efetiva, você vai ter uma empresa que representa a sociedade, você não vai ficar só olhando para a pesquisa, né? Eu vejo board de empresas hoje que tem 12 homens brancos no board. Então, Uau. assim, quando você olha 12 homens brancos no board, você fica imaginando as discussões ali, tanto de vieses
que tem nesse board. Quer dizer, não representa a sociedade, né? É, Eles vão falar de coisas que estão dentro do conhecimento deles. da Então, é realidade deles. importante da realidade deles. Então, é importante a gente levar essa questão da diversidade. E teve, acho que foi o ano passado, eu fiz um post no LinkedIn, eu até brinco com o pessoal do LinkedIn, porque foi um post que eu fiz numa sexta-feira à noite, que não é normalmente um horário de Sim. grande audiência. E eu estava muito irritada aquele dia, porque estava todo mundo falando assim, não, porque ser inovador é não sei o quê, ser inovador. Aí E eu aí eu percebi, não sei se você viu esse post, eu falei, vi. gente, pelo amor de Deus, né? Ser inovador não é colocar uma geladeira de cerveja, uma mesa de pebolim, Eu escorregador vi. e colorido. É, Inovador tem muito mais a ver com você ter uma equipe diversa, uma estrutura diversa, liderança diversa. Diversidade é inovação, e é tão duro as pessoas entenderem isso, né? Que eu é. acho que é tão importante, é tão necessário. Não faz todo sentido. Bom, a gente começou a fazer a nossa parte. A nossa CEO é mulher, então. Que delícia! Isso é Sim. bem importante. Não, e a gente tem visto, já vai fazer quase 2 anos, tem 1 ano e meio, em agosto faz 2 anos, e a gente percebe algumas diferenças, assim, positivas, super positivas. Sem Até dúvida, porque as pessoas começam a enxergar por esse viés também, né? é, muito legal. Ana, queria saber se você tem um projeto super bacana queria que você contasse um pouquinho pra gente. Mulheres que mudam o mundo. Esse é um projeto, a gente usa hoje duas hashtags. Uma das principais é o Mulheres Mudam o Mundo. Por que que a gente fala de Mulheres Mudam o Mundo? Porque a gente pesquisa muito, a gente gosta muito de dados, de informação, e a gente sabe que quando uma mulher tem a merecida remuneração pelo trabalho dela, quando o negócio dela dá certo, ela investe em melhorar primeiro a educação dos filhos, ela Hum, investe primeiro em melhorar a situação escolar dos filhos, ela investe no bem-estar da família e ela investe no entorno de onde ela está, na comunidade onde ela está, e comunidade no sentido mais amplo aqui, no ambiente onde ela está. Então é muito importante, por isso que a gente fala, se você quiser investir numa pessoa, você investe em qualquer pessoa. Se você quiser mudar uma sociedade, você investe numa mulher. Porque elas hum, realmente conseguem gerar um impacto social maior. Elas conseguem atrair melhor as pessoas. Quando elas empregam outras mulheres. Isso é um ponto absolutamente importante. A gente faz pesquisa todo ano e a gente vê que 40% das empreendedoras escolhem empregar outras mulheres empreendedoras, outras mulheres que estão do lado dela. Então, essa é a espiral positiva que a gente fala. Tem um estudo da McKinsey que mostra que se as mulheres tivessem a remuneração justa, né, tivesse equidade em relação à remuneração, o mundo teria adicionado 27 trilhões de dólares na economia do uau. planeta. Então, assim, é só você olhar para isso, né? E quando você vê programas sociais, aqui não estou falando de política, estou falando de programas sociais. Quando você vê programas sociais aqui no Brasil, como programas de geração de renda, tipo Bolsa Família, eles sempre, Minha Casa Minha Vida, eles sempre veem e sempre colocam o beneficiário como a mulher. Porque você tem, por exemplo, no Brasil, 6 milhões de mulheres que são mães solo, Sim, que só elas levam ali o cuidado com os filhos. E no caso das empreendedoras, nós temos no Brasil 10 milhões de empreendedoras. 40% delas sustentam as famílias uau. com o dinheiro do negócio. Uhum. Então, assim, tem uma representatividade você colocar essa mulher, essa visão que a gente tem de cuidado, essa visão de colaboração, essa visão de trabalhar junto, essa visão mais humana de mundo, no sentido bom do humano de mundo. Eu acho que é isso que é importante que a gente precisa colocar. A gente precisa incluir mais mulheres, a gente precisa ajudar mais as mulheres, a gente precisa apoiar mais as mulheres. Recentemente, Carla, a gente lançou uma hashtag que chama Apoie uma Empreendedora, porque elas foram as mais afetadas com a Ah, pandemia. claro. Elas Imagino. foram as mais afetadas, porque além do negócio em si perder renda do dia para a noite, quem não estava, né, no segmento, quem não está no segmento de produtos ou serviços, Digital. exato, nem está digital e nem está com produtos ou serviços relacionados ao ambiente da Oh, pandemia.
né? Uhum. Não vende EPI, não vende produtos que estejam relacionados a esse ambiente. Nesses casos, as mulheres perderam renda, faturamento, elas também tiveram muita dificuldade, têm muita dificuldade, porque os filhos vieram para casa, as Uhum. escolas estão fechadas. Então, imagina, né? Eu perdi minha renda, eu estou com a dúvida no meu negócio se vai continuar, se não vai continuar. Eu tenho que dar atenção para os meus filhos em casa, porque infelizmente a divisão de tarefas ainda não É da funciona mulher, da né? melhor forma possível, né? Exatamente. E adicionado a isso, você tem um problema de saúde emocional. As mulheres no início da pandemia gerou uma cobrança absurda. Não sei se vocês acompanharam nas redes sociais. Tem que fazer ginástica, tem que fazer curso, tem que fazer meditação, tem que fazer não sei o quê. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que sair viva disso, só isso. A gente precisa sair viva, não precisa É. cobrança, não precisa virar. Porque começou uma cobrança muito forte Sim. também em relação às mulheres. Ah, tua casa tem que estar perfeita, tem que estar arrumada. Se eu virar o meu celular aqui, vocês vão ver que tá uma bagunça, né? Porque não dá, não é, a gente É não fazer o que consegue. dá para fazer, né? Exato, a gente tem que ser mais amorosa com a É. gente, né? Tem que fazer o que é possível fazer, tentar manter a saúde emocional, porque esse tá todo mundo estimando, inclusive a Organização Mundial de Saúde está estimando que pós-pandemia nós vamos ter uma pandemia de problemas de saúde emocional. Depressão, Então, é muita pressão. Então, vamos diminuir a pressão, vamos fazer o que dá para fazer, não vamos surtar e pensar que tanto eu como você somos pessoas que, de certa forma, somos privilegiadas, Ah, não né? tenha Nós dúvida. podemos ficar dentro de casa, Sim. nós podemos cuidar dos filhos. Eu falo isso para as minhas filhas o tempo inteiro. Olha, não reclamem, porque vocês são privilegiadas. Vocês têm uma casa, eu não preciso sair, eu posso trabalhar de dentro de casa. Sim. Não vamos reclamar. Você tem um computador, você tem internet, você tem acesso, né? O que me preocupa hoje e o que a gente tem trabalhado muito é para ajudar quem não tem acesso. E eu acho É. que esse é um ponto importante, né? E acho que o dia de amanhã também, né, das suas empreendedoras, porque para elas conseguirem voltar aonde elas estavam há 3, 4 meses atrás, vai ser um grande desafio, né? Vai ser um grande desafio. Eu tenho falado, Carla, que é assim, eu acho difícil a gente voltar como a gente estava antes. Eu acho bem difícil a gente ter uma situação no mundo como era até fevereiro, né? Vamos assim dizer. Eu acho que a gente vai viver esse mundo da pandemia, não sei até quando, né? Porque enquanto não tem Até uma ter vacina. vacina, né? Exato. Enquanto não tiver uma vacina, a Sim. gente vai viver esse mundo da pandemia, ou seja, fecha, abre, quarentena, não pode ter aglomeração, tem uma série de questões aí envolvidas. E o mundo pós-pandemia ainda é um grande mistério. A É. gente não sabe como é que vai ser, mesmo com vacina, né? Como é que vai ser esse consumo? Como é que as pessoas vão olhar para esse consumo? Como é que as pessoas como é que os consumidores vão pensar? Né? Outro dia eu vi uma outra live, as pessoas falando o que elas imaginavam desse mundo, eu não imagino. O que eu imagino são elementos que nós estamos vendo hoje durante a pandemia. Ou seja, as pessoas sendo mais solidárias, Sim. pensando em ajudar os outros, né? Pensando o que fazer para ser um consumidor mais responsável. Mais seletivo como consumidor, né? Só pensando realmente, será que eu preciso? O que que realmente me faz a diferença, né? Esse é um ponto fundamental, porque as pessoas não vão voltar àquele modelo de antes. Eu não gosto da expressão novo normal, não me explica por quê. Eu não sei explicar, mas é uma expressão que me incomoda um pouco. Mas assim, eu não sei como é que vai ser esse mundo mais para frente. O que eu entendo é que vai ser um mundo com pessoas que vão pensar diferente, vão ter considerações diferentes para o nosso mundo, vão pensar mais no planeta, vão pensar mais em sustentabilidade. Vamos pensar mais qual é o nosso papel na sociedade, Uhum. né? Sim. Vamos falar que a gente vive num país, num dos países mais desiguais do planeta. Se ninguém parou para refletir isso, né? Eu acho que a pandemia fez com que as pessoas refletissem. Então, eu acho que é para esse tipo de pessoa, de ser humano, que a gente tem que pensar o que vai acontecer lá na frente. O que vai ser, eu não sei. Eu só sei que esse vai ser esse consumidor diferente, essa pessoa diferente, né? Pós-pandemia. Concordo. Bom, Ana, a gente precisa reconhecer todo o seu trabalho e todo o seu sucesso. Eu queria que você contasse
como você se sentiu ano passado por ser escolhida, né, como uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil, que eu acho que assim, é um super reconhecimento, né? Como é que isso foi para você pessoalmente, né, pela sua trajetória? E também se isso acabou repercutindo positivamente na rede, como é que foi para você? Para Nossa, vocês, né? Para todo o grupo. foi um processo muito interessante. Primeiro, assim, eu jamais, realmente, do fundo do coração, não imaginava. Eu sou uma pessoa, eu estava hoje até discutindo sobre isso, que eu abaixo a cabeça e trabalho. Eu gosto muito de trabalhar, eu acho que a gente tem que fazer as coisas. E eu sou uma pessoa muito de execução, né? Eu quero fazer. Quando a Forbes fez a primeira conversa e falou assim: ah, a gente queria entender o que você faz, o seu trabalho, eles não falam assim, eu vou te colocar na lista. Eles querem Podia ser entender o para um trabalho. artigo, uma matéria, né? Sim, a jornalista veio conversar. A gente está acompanhando o trabalho da rede, o que você está fazendo, queríamos conversar um pouco com você. Aí fiz uma entrevista, não sabia nem se ia ter matéria. Depois eles voltaram umas duas, três vezes, confirmando pontos, tirando dúvidas em relação a essa matéria, entrevista ou o que quer que seja. E aí, um pouquinho antes do Natal, foi muito bacana, porque a jornalista me ligou, acho que umas 2 semanas antes do Natal. E ela falou assim: olha, eu tenho uma coisa para te contar. Papai Ela Noel falou, agora, chegou. ela falou assim: eu posso te contar, mas você tem que combinar comigo que você não pode falar, porque isso só vai ser anunciado em janeiro. Eu Uau. falei: ai, meu Deus, me conta. Aí ela me deu a notícia, né, falando que eu entrei na lista das 20 mulheres poderosas. Eu, claro, fiquei. Reconhecimento é muito É muito importante. A gente legal, né? trabalha muito, a gente faz muita coisa, a gente se dedica à causa, a gente está diariamente ali na operação. E aí eu fiquei muito feliz, ainda brinquei com ela. Eu falei, mas isso é maldade, né? Você me conta 2 semanas antes do Natal e fala que eu não posso contar. Ela falou, não, esse é o desafio. Você segura aí essa informação e só em janeiro, né? Janeiro ou fevereiro, não lembro mais, a gente vai poder contar. E aí fui fazer a foto, aí depois sim, vai Aham. fazer a foto, fazer as coisas todas, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz e eu fiquei mais feliz ainda com a repercussão, É. porque é como se a gente ganhasse assim uma chancela do tipo, olha, a Forbes está falando que o trabalho dessa moça aqui e o É. trabalho que ela faz nessa instituição é um trabalho bacana. Eu agradeci muito porque eles fizeram depois uma cerimônia, entregaram um Ai, que troféu, legal. Camarote, que é o publisher Sim. da Forbes. Eu falei para ele, poxa, eu fico muito feliz e fico mais feliz ainda porque eu brinco que eu era o kit discriminada, né? Quando eu eu sou assim, porque sou de uma origem muito humilde, Carla. Eu nasci no sertão de Alagoas, de uma família de 10 filhos, de pai e mãe super batalhadores, Que né? E bacana. eu nunca escondi minhas origens, nunca tive vergonha das É minhas um origens. orgulho, né? É um É. orgulho. Falei muito na época pro Camarote, eu falei, olha, eu fiquei realmente muito feliz, emocionada, e eu me emociono mesmo, assim, Claro. genuinamente. Falei, eu fiquei feliz, emocionada. Claro que eu comprei umas 5 edições da revista para minha mãe, né? Para ela, Só cinco? Só cinco? só para ela. Mereciam mais edições. Mas que Mas bacana. isso foi muito importante para não só para mim, mas foi importante Para a para a rede, rede. Para a rede, esses reconhecimentos são importantes, são claro. chancelas importantes para a gente conseguir seguir o nosso trabalho. A gente precisa muito do apoio de grandes empresas, de grandes instituições, e esses reconhecimentos nos ajudam muito na conversa, nas negociações, nas parcerias, são muito importantes para a gente. Super merecido. Parabéns. Muito legal. Obrigada. Ana, antes da gente ver se tem perguntas aqui, queria que você deixasse uma mensagem, assim, como a gente falou, né? Empreendedorismo não é só aquela pessoa que abre o negócio, mas assim, o- a- você mesmo falou que para você o mais importante é a atitude empreendedora. Então, se você pudesse descrever e tentar ajudar as pessoas que estão tentando pensar dessa forma, porque até por toda a pressão que a gente está vivendo, tudo isso que está Uhum. acontecendo, muita gente tem dificuldade de, nesse momento, pensar em atitude empreendedora, o que fazer, né? Como se reinventar. Então, assim, se você pudesse deixar uma dica ou compartilhar um pouco do que você pensa como atitude empreendedora para as pessoas refletirem sobre isso.
Eu acho que é muito importante e fundamental, Carla, a sua pergunta, porque assim, para mim, a atitude empreendedora e ser um empreendedor, uma empreendedora, é aquela pessoa que gosta de resolver problema. Hum, Né? Eu sou uma pessoa que adoro resolver problema. Não que eu goste de problema, mas eu adoro resolver problema. Eu adoro buscar solução para as coisas. Todos os empreendedores de sucesso que eu conheço são pessoas que gostam de resolver problemas, são pessoas que olharam para uma questão da sociedade, e aí é um ponto importante. Problemas reais da sociedade. Né? hum. Quando você olha à sua volta e você vê que nós vivemos num país desigual, eu olho isso como uma forma, o que que eu posso fazer para mudar essa realidade? Para mim, a atitude empreendedora é isso. Então, você pode estar dentro da sua empresa e pensar assim: o que que eu posso fazer dentro da minha organização, sendo um funcionário dessa empresa, um colaborador dessa empresa, para dentro do meu papel conseguir mudar essa realidade? Eu, como uma Legal. empreendedora social, o que que eu faço dentro do meu dia a dia para buscar mudar a realidade? Então, para mim, empreender tem a ver com isso, a atitude empreendedora tem a ver com isso. Você olhar o que está à sua volta e sair do ambiente de reclamação e ir para o ambiente da ação, da atitude de resolver os problemas. Eu acho que esse é o melhor caminho que eu indicaria para quem quer empreender. Que legal, muito bom. Ah, e queria contar aqui, compartilhar também como a gente se conheceu pessoalmente, que eu acho que é uma história bacana. Bem A legal. gente, a Herman Miller, a gente fez uma campanha ano passado que chamava It's a Match, que a gente buscava perfis que tivessem um match com alguns produtos icônicos da Herman Miller. E Uhum. claro que a Ana foi apontada como um match perfeito para a Aeron, que é uma cadeira revolucionária. Então, ambas, tanto a cadeira como a Ana, nós vimos como aí Olha aqui. está. Eu trouxe para casa. É, porque não dá, manter no escritório, né? E com esse tempo todo. Que bom que está sendo útil. E a gente fez esse match com as duas, tanto a cadeira como a Ana, que quebraram muitos paradigmas, né? É uma cadeira que está há mais de 20 anos no mercado e que quando foi lançada ninguém acreditava, porque quebrava tudo que tinha de informação de ergonomia, de desenho, de inovação. E a Ana também é isso, quebra os paradigmas e segue em frente, né? Inovando, empreendendo. É isso aí, a gente tem que buscar sempre o caminho da solução. Eu nunca penso no caminho do problema, eu acho que é bem bacana a gente sempre pensar no caminho da solução. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E adorei na época, quando a Camila Schutt me chamou para essa É, ação, depois conheci a Carla, eu fiquei super feliz. A gente fez, a gravação também foi muito foi. gostosa, né? Foi mais um Foi bate-papo, então divertida. foi bem divertido. Acho que não lembro, acho que foi até no Foi final num de semana. sábado, Foi é. num sábado, foi super divertido. Foi muito legal ter você participando e hoje também com você é sempre ótimo a conversa. Você sempre tem muita coisa para compartilhar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se tem. Tem muitos comentários, todo mundo super inspirado em tudo que você falou, você compartilhou tanta coisa bacana. Que Pensar em bom. atitude empreendedora, muito bom isso. Exemplo de vida para todas as mulheres, Ana. Você, Obrigada. inspiração para todas. Somos bem representadas por você. Vocês são Pa- todos generosos, me deixa o coração quentinho. Ah, mas é merecido. Parabéns, Ana, muito merecido. Acho que isso foi da Forbes. Aplausos de pé. Acredito muito no mundo melhor. Bastante comentários. Que Com bom, que bom. certeza, reconhecer os privilégios é muito importante, valorizar as pessoas. Além de todos os obstáculos, a sociedade ainda cobra aí da nossa parte, né? Porque ainda, como mulheres, além de tudo, né, que a gente tem como. Acho que tem uma cobrança, tem a cobrança da família, da Uhum. sociedade, mas tem a cobrança nossa, né? Porque Sim, a porque gente a quer gente fazer a diferença. A gente quer fazer a diferença dentro de casa, a gente quer fazer a diferença no trabalho, com os filhos, para quem tem filhos, enfim. Então, é, é jornada tripla, dupla, é sempre buscando um caminho aí para a gente se superar, né? o tempo inteiro. Eu acho que tem um desafio como construção social, que eu falo, né? A sociedade
infelizmente, estabelecer um ambiente para as mulheres, estabelecer um lugar para a mulher. Por isso que eu falo que lugar de mulher é onde ela quiser, né? E a gente não tem que se enquadrar nesse lugar, né? As mulheres têm que fazer o que elas acham que faz sentido e não tem aquela coisa, ah, mulher dona de casa é isso, mulher executiva é aquilo. A gente é julgado o tempo inteiro por essa construção social. Né? A gente é julgada se casa cedo, se casa tarde, se não casa, se É, tem filho, se não tem filho. A gente é julgada se tem um, se tem dois, se tem três. Então, assim, a sociedade como um todo já julga as mulheres em todos os ambientes onde a gente está. Então, para mim, o fundamental é a gente buscar essa equidade que eu falo. Até tem gente que tem muita dúvida sobre igualdade e equidade, né? Quando a gente fala de equidade, a gente tem que trazer as mesmas pessoas para as mesmas oportunidades. Então, se as pessoas não estão no mesmo nível de igualdade, você tem que dar oportunidades para que elas consigam chegar no mesmo nível. E aí eu vou falar um pensamento que eu acho que é bem importante para entender. Quando a gente fala, por exemplo, de meritocracia, né? Essa pessoa, chegou nesse lugar porque ela mereceu. A gente só tem que avaliar se as pessoas tiveram a mesma oportunidade. uhum. Quando a gente não dá a mesma oportunidade, a gente não está falando só de meritocracia, a gente está falando de privilégio. E eu gosto de falar isso porque é importante a gente entender. Quando a gente entende o nosso lugar de privilégio, a gente entende também a nossa responsabilidade Responsabilidade. em ajudar as outras pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades. Eu nunca esqueço do discurso da Viola Davis, quando ela ganhou o Oscar, que ela falava exatamente isso. A diferença entre os atores brancos e os atores negros era uma palavrinha que se chamava oportunidade. Né? Porque quando você dá as mesmas oportunidades, aí sim você pode falar de meritocracia, que um é melhor, um é pior, um é bom, aquele teve sucesso, aquele não teve sucesso. Mas quando você não dá as mesmas condições, quando as pessoas não têm as mesmas condições, aí fica difícil você falar de meritocracia, porque você precisa realmente ter as mesmas condições. Aqui no nosso país, a gente tem ainda questões muito graves de dignidade, né? A gente não tem ainda, a gente tem milhões de pessoas no nosso país que vivem sem um mínimo de dignidade. Sim. Se a gente não tem dignidade, a gente não tem nem como falar de oportunidade, né? Porque tem gente que agora, na pandemia, né, como eu falei, a gente tem privilégio de estar dentro de casa, mas tem gente que está saindo para trabalhar para botar o pão de cada dia na mesa. Sim, sim. Então não tem as mesmas condições. Então acho que isso é muito importante a gente falar de igualdade é uma coisa, né? E de equidade, é você trazer a pessoa nas mesmas oportunidades, nas mesmas condições. Né? Tem um exemplo, se eu puder usar, um exemplo até do Google mesmo, e eles falaram sobre isso publicamente aqui no Brasil. Eles queriam incluir mais pessoas negras e de diferentes origens dentro do programa de estágio, e eles não conseguiam. Eles tinham Uau! muita dificuldade porque eles não conseguiam. E aí eles foram avaliar e eles entenderam que um requisito que eles colocavam tirava as pessoas, tirava a oportunidade dessas pessoas, que era o inglês, falar Ah, inglês. claro. E aí esse requisito derrubava todo mundo, e aí eles não conseguiam trazer pessoas de diferentes origens, de raça diferente, por aí vai. Aí o que que eles fizeram? Eles flexibilizaram o processo de acesso das pessoas, E mas eles não ensinaram. só, e não só flexibilizaram, eles flexibilizaram e apoiaram e ensinaram e trouxeram acompanhamento, mentoria, mais tempo, gente junto para apoiar. É isso que é a diferença de você falar, não, eu tô aqui, eu tô te dando oportunidade, você não vem porque você não quer, porque você não é esforçado. Não, na verdade, eu enxergo que você não teve oportunidade e aí eu vou Vou te tentar ajudar. mudar e vou te ajudar para que você chegue no mesmo patamar de quem teve oportunidade. Essa é a diferença e isso que eu acho que a gente tem um desafio grande ainda para fazer, sabe? Enorme, com certeza. Ana, você tem Uhum. alguma dica de material? Se alguém quiser, de repente, ler um livro inspirador, ou ver um filme, ou enfim, ou até uma série, né? Porque hoje em dia. Não, tem tantas séries maravilhosas. Eu tenho um problema. Eu sou uma pessoa que tenho umas séries meio malucas que eu gosto. Eu gosto de assistir Largados e Pelados, me desculpem. Essa eu nunca ouvi falar. Eu quero Netflix?
Não tem no Netflix, mas tem também nos canais, eu acho que é não sei se é Animal Planet ou Discovery, eu nem presto Ah, atenção no ok. canal, mas é uma série engraçada que coloca as pessoas em situações extremas, né? Eles colocam uma, duas, Ah, três pessoas, tipo, no meio da floresta, pelados mesmo, largados, e eles têm que empreender para sobreviver durante 21 dias. uau! E é uma série muito bacana porque fala sobre convivência, sobre autoconhecimento, sobre Nossa, sobrevivência, sobre atitude difícil, hein? empreendedora. Eu E ainda sem roupa, ainda pelado, é E ainda complicado. pelado, né? Eu gosto muito de alguns filmes que você pode tirar histórias empreendedoras. Então tem Joy, que é um filme muito bacana, que é sobre a história de uma empreendedora Sim, americana. sim. Tem aquele. Eu gosto muito da história empreendedora da Anitta. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Ela tem uma história empreendedora, ela tem atitude muito bacana. Saiu recentemente o documentário sobre a Michelle Obama, que é muito sensacional. Vale bem a pena você não só ver o documentário, mas ler o livro dela. Eu acho O muito livro eu li. bacana. É muito, muito interessante. Tem um filme que eu acho que eu gosto muito também, que ele é um filme fofo, mas ele tem muita lição naquele filme, que chama O Senhor Estagiário, né? Ah, Que é é. Muito ele é fofo. maravilhoso, com o Robert De Niro, assim, ele é e com a Anne Hathaway. Ele tem muitos ensinamentos sobre o quanto os empreendedores acabam mergulhando, não percebem a vida, ficam muito envolvidos com o dia a dia do negócio, não percebem as pessoas à sua volta. Enfim, eu acho que tem coisas muito interessantes nesses filmes. E tem vários livros. Eu não estou conseguindo ler nada Eu ultimamente, porque eu também falei, não. não vou pirar, né? Não vou entrar nessa loucura, né? Mas eu tô aqui com uma listinha que eu falo assim, com calma. Quando Uma der, hora eu chego lá. uma hora eu chego lá. Por enquanto eu tô sendo muito calma comigo, porque realmente não dá, senão a gente vai entrar numa piração maluca aqui. É isso aí. Ana, queria te agradecer muito de coração. Olha, eu acho que a turma gostou aqui, todo mundo está te amando. Que bom. Aguarde para aumentar aí os seus seguidores no LinkedIn. E parabéns, parabéns pelo seu trabalho. Tenho certeza que você vai continuar iluminando a vida de muita gente aí. Super obrigada. Muito obrigada, Carla. Adorei o papo, foi uma delícia. Passou muito rápido, quase É, uma hora. quase Fico bem uma feliz. hora. Fico bem feliz. Pode me acompanhar nas redes sociais, em todas. Eu sou Você Ana quer, Fontes fala, BR. Ana desculpa. Fontes BR em todas. Eu sou no Instagram, no Face eu não consigo adicionar, mas eu tenho página, no LinkedIn também e, claro, as redes sociais da Rede Mulher Empreendedora. Pode acompanhar lá. Muito bom. Aí eu queria também deixar para vocês que a gente vai continuar com outros conteúdos. Semana que vem a gente vai ter um também interessante, que uma professora da Belas Artes que vai compartilhar com a gente algumas ideias de storytelling, como Ah, desenvolver essa habilidade, né? Porque hoje em dia é história que você tem que contar, né? Para isso tudo, aí. ao invés de Pra vender. tudo. Então, acho que a gente vai ter algumas dicas interessantes. A gente vai falar de sustentabilidade também. Tem alguns temas aí que a gente ainda vai abordar bastante pela frente. Então, fiquem atentos, acompanhem aí nossas redes sociais. E Ana, super beijo. Obrigada, Carla. Fiquem em Adorei. paz aí e super obrigada. E a gente Obrigada, vai se viu? Beijo. falando. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Obrigada, gente, pela participação. E vai ficar no IGTV esse vídeo. Se depois você quiser compartilhar com alguém, Ana, tá lá, tá lá. Compartilhar, pode deixar. Tá bom? Beijo para todos. Boa Beijo, noite. tchau, tchau. Tchau, tchau.